Que a Bíblia Sagrada ela é cheia de simbolismos, de metáforas ou comparações. Deus sempre querendo que as pessoas entendam suas palavras, colocou muitas ilustrações na Bíblia, muitas comparações, muitas figuras de linguagem, para que as pessoas entendessem, compreendessem o que ele queria dizer. Deus não gosta de simplesmente falar. Deus gosta de falar e ser entendido. Deus gosta de falar e ser compreendido. Não, Deus não gosta de falar ao léu. Deus gosta de falar e as pessoas entenderem a sua palavra. Então a Bíblia, ela desde o início ao fim, ela tem no seu conteúdo comparações, histórias, parábolas, para que aquele que ouve a palavra de Deus através das Escrituras possa entendê-la. E neste texto em especial, Jesus utiliza-se de uma ilustração, de uma história, de uma parábola, para falar algo àqueles ouvintes que ele ouvia, que ele escutava. E em especial no texto em que lemos, a metáfora usada, a comparação usada por Jesus é a metáfora da casa. É a metáfora, é a ilustração de uma casa, da construção de uma casa. Mas antes de falar propriamente do que Jesus disse nesse texto em que nós lemos, devo lembrar-lhes algo aqui nesta noite, que nós, cada um de nós aqui presente, em especial as pessoas de maior idade, de mais idade, perceberam que houve uma evolução das moradias, tanto no Brasil quanto no mundo. Vocês vão concordar com o meu pensamento, com o meu ponto de vista, que as moradias de 20 anos atrás, de 50 anos atrás, as moradias de 100 anos atrás, são diferentes das moradias de hoje. Sim ou não, irmãos? Alguns de vocês aqui podem confirmar que já moraram em moradias bem simplórias, bem simples, desde casas de palha, de pau a pique, de tijolo de barro, de adobo, e das mais simples habitações se percebeu uma evolução nas construções. Aquelas pessoas que moravam antigamente em uma casa que tinha até aquele barbeiro que deixou muita gente com a doença de Chagas, porque as habitações de antigamente elas tinham essa desproteção, e muitas pessoas hoje sofrem até hoje no seu sangue a contaminação do barbeiro, contraíram a doença de Chagas, porque as moradias de antigamente não tinham um conforto. Então percebeu-se que com o passar do tempo as moradias foram sofrendo alterações, foram sofrendo mudanças, e hoje a maioria das casas são de alvenaria, são de tijolos, são de reboco, são de cimento, E na Bíblia nós também percebemos um processo de evolução em relação à habitação de Deus, a casa de Deus. Eu falando aqui numa linguagem figurada, Deus também na Bíblia se revelou em casas, Ele morou em casas, e a casa de Deus se percebe na Bíblia, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, houve uma evolução com relação à habitação de Deus, com relação à casa onde Deus morou, morava e mora hoje.
Olha, no Antigo Testamento, quando Deus fez a primeira reivindicação de uma casa, essa casa se chamou um tabernáculo. O nome que se deu à casa onde Deus morava era um tabernáculo. Como era esta casa? Era uma casa móvel, era uma tenda desmontável, que os sacerdotes e os levitas carregavam desmontada nos ombros. Deus deu especificações para Moisés do tamanho, do material que ele deveria utilizar para construir essa habitação onde Deus moraria. E Moisés, rigorosamente, através de artistas, construiu a habitação de Deus segundo as medidas que Deus deu, segundo os requisitos que Deus exigiu, segundo os pedidos que Deus fez. Só que havia um porém nesta habitação: ela era móvel. Deus se deslocava através de um sinal que Deus dava. Aquela tenda era montada ou desmontada. O sinal era uma nuvem. Deus, quando queria que a tenda fosse montada, uma nuvem parava sobre o arraial e ficava ali. Se Deus quisesse ser adorado ou habitar ali, naquele local específico, por uma semana, a nuvem ficava parada por uma semana. Se Deus quisesse ficar ali por um mês, a nuvem ficava parada por um mês. Se Deus quisesse ficar ali por um ano, a nuvem ficava ali parada por um ano. Às vezes acontecia de Deus ficar semanas, às vezes acontecia de Deus ficar meses, às vezes acontecia de Deus ficar anos, mas os sacerdotes, eles ficavam atentos à nuvem. Quando eles começavam a perceber uma mudança lenta da nuvem, um deslocamento lento da nuvem, era um sinal de que Deus estava dizendo: desmonte a casa, desmonte a tenda, desmonte o tabernáculo. Então eles rapidamente desmontavam, colocavam sobre os ombros e continuavam seguindo aquela nuvem. No lugar que a nuvem parava, ali também estava Deus sinalizando que ali ele queria que construísse a tenda de novo, erguesse a tenda novamente. E foram assim durante os 40 anos de peregrinação de Israel no deserto. Deus ficava andando dentro daquela tenda, e havia um quarto especial chamado, uma repartição especial, que era o lugar exato onde Deus ficava. Então os anos foram se passando e houve a instituição do reinado de Israel. Deus deu um rei para Israel, o rei Saul. Depois veio o rei Davi, e o rei Davi se incomodou